Louvemos ao nosso Deus nesta manhã, salmodiando a Ele com o Salmo 119, do versículo 49 ao 56. Salmo 119, do 49 ao 56, iniciando hoje um novo parágrafo neste Salmo 119, que é um louvor à palavra de Deus. Glória ao Senhor, aleluia. A palavra de Deus está fazendo duas coisas, entre milhares de outras, duas coisas importantes a palavra de Deus está fazendo na face da terra. Ela está exercendo salvação sobre os eleitos de Deus e confirmando condenação daqueles que não têm Deus. Por isso ela é espada de dois gumes. Dois gumes significa salvação e condenação. A palavra de Deus opera eficientemente, melhor que eficientemente, eficazmente, condenação e salvação. Aleluia. Você quer salvação? Salvação é o que você quer? Então tem que obedecer. Quem vive em desobediência não tem salvação. Salvação é para quem obedece a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o próprio Filho de Deus, Jesus. Louvemos a Ele, lendo juntos aqui, do 49 ao 56, todos juntos. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite, e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Glória a Deus. O versículo que hoje nós vamos meditar vai definir, chamar a palavra de Deus, não no português, tá? Mas no hebraico, que nós vamos ver, de o seu nome próprio. Repita, palavra. Ok? Palavra tem um significado muito importante, porque não é o significado simples de uma palavra qualquer, mas é o significado de um conteúdo. Um conteúdo, ok? Qual é a palavra que sai da sua boca? É a palavra que traduz tudo o que está na sua alma, tudo o que está no seu coração. Qual é a palavra que sai da boca de Deus? É a palavra que define tudo que sai do coração de Deus, tudo que vem da mente de Deus. Portanto, um dos propósitos da palavra de Deus é que os filhos de Deus saibam exatamente como Deus pensa. Tem muita gente que pensa que Deus pensa coisas que Deus não pensa. Tem muita gente que gosta de definir Deus dentro de padrões humanos. E os padrões humanos, não
tem nada a ver com os padrões divinos. E os pensamentos divinos, os pensamentos de Deus, não tem nada a ver com os pensamentos dos homens. Muitos homens querem colocar os pensamentos deles em Deus, achando que Deus pensa do jeito que eles estão pensando. Estão terrivelmente enganados. Porque Deus diz em Isaías 55, 8 e 9: meus pensamentos não são os vossos, diz o Senhor, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Mas tanto quanto os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque a Bíblia é o livro mais vendido na face da terra, ela é o best-seller, mais traduzido no maior número de línguas e dialetos do planeta, e ao mesmo tempo é o livro mais rejeitado do planeta, porque ele não traz os pensamentos dos homens. Ele não traz os pensamentos que os homens queriam que Deus pensasse. O Deus que os homens fabricam tem um pensamento que não é de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é rejeitada no mundo porque são os pensamentos de Deus. Os homens não querem e não aceitam o jeito que Deus pensa. Os homens querem impor uns aos outros e até sobre Deus os seus próprios pensamentos. Filhos de Deus são pessoas que renunciam todos os seus pensamentos para substituí-los pelos pensamentos de Deus. Os filhos de Deus que entrarão no céu são aqueles que pensam como Deus pensa. Se alguém pensar diferente, no céu não tem lugar. Esse é um dos grandes propósitos da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, através da qual o Espírito Santo imprime nas nossas mentes a palavra de Deus, para que nós sejamos homens espirituais, porque o homem espiritual é aquele que tem a mente de Cristo, aquele que pensa como Deus pensa. Amados, muita gente que diz aí fora que crê em Deus, o Deus está na boca de muita gente, mas o Deus que está na boca deles é um Deus que é conforme o pensamento deles, e não conforme a palavra de Deus. E quando você vai pregar a palavra de Deus para essas pessoas, não, que é isso, não acredito que Deus pensa desse jeito, não acredito nisso aí não, para mim isso é loucura. É assim que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus é a mente de Deus. Repita essa frase. Outra frase, diga: a palavra de Deus são os pensamentos de Deus. E é desse jeito que, se você é filho, se você é filha, tem também a obrigação de pensar. E qualquer pensamento contrário à palavra de Deus, lance fora da sua vida e da sua conduta, porque os homens praticam aquilo que eles pensam que é certo. Mas se o que eles pensam que é certo não é pensamento de Deus, então essa prática é errada e pecaminosa. Pensar como Deus para agir como imitadores de Deus. Filhos de Deus têm que ser imitadores do Pai, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados.
Aleluia. Muito bem. Neste parágrafo que estamos iniciando hoje, do versículo 49 ao 56, nós vamos ver hoje o versículo 49, cujo título é, diga, Esperança na Palavra. Aleluia. Glória a Deus. A esperança dos filhos de Deus é na palavra de Deus. Não na palavra de homens, não na palavra de filósofos, não na palavra de mestres do mundo, não na palavra de doutores do mundo, não na palavra de coaches ou palestrantes do mundo, não na palavra de políticos. A esperança dos filhos de Deus é na palavra de Deus, porque passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. E como Pedro, nós temos que confessar diante do Senhor a quem iremos. Só tu tens palavras de vida eterna. A palavra de Deus nos ensina que nós não temos e não alimentamos nenhuma esperança na terra. Essa tem que ser uma das grandes diferenças dos que são filhos de Deus e dos que não são filhos de Deus. Os que não são filhos de Deus estão esperando aí na terra, esperando que as coisas aconteçam aqui na terra, esperando que tudo melhore aqui na terra. Eles têm esperança na política, eles têm esperança na economia, eles têm esperanças no dinheiro, eles têm esperanças nas riquezas, eles têm esperanças no progresso, eles têm esperanças terrenas. Todas essas esperanças são vãs, não vão dar em nada, a não ser em destruição. Esse mundo caminha para a destruição. E essa destruição plena se completará no último dia dos 7 anos da grande tribulação, quando vai acontecer o dilúvio de fogo. O primeiro dilúvio foi de água, o último será de fogo para a destruição dos homens ímpios, cuja esperança estava nessa terra e não no céu. Pessoas convertidas são pessoas ressuscitadas. A conversão é uma ressurreição espiritual. E por isso Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, Colossenses 3, versículos 1 e 2, se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se já fostes verdadeiramente convertidos, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai, olha os pensamentos, pensai nas coisas que são lá de cima e não nas que são aqui da terra. Essa é a ordem bíblica para os filhos de Deus, porque os filhos de Deus não têm esperança em nada e em ninguém nessa terra. A nossa esperança é em Deus, é na sua palavra, que nos promete nova pátria no céu, nova cidade no céu, nova casa, nova morada, nova habitação, onde habitaremos para sempre com o Senhor. É isso que nós estamos esperando. Estamos esperando realizações das promessas do alto. Não estamos esperando realizações da terra, porque quem está esperando realizações da terra, prova com essa vã esperança que não são de Deus. Tem muita gente com título de crente, de evangélico e até de pastor, mas eles não são de Deus.
O evangelho que pregam e o evangelho que creem é um evangelho terreno, que os mantém nas coisas terrenas, que os enche de esperanças terrenas. Esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho nos projeta para o céu, nos projeta para o alto, nos projeta para Deus. E aqui na terra somos peregrinos, estrangeiros, embaixadores, caminhando pelo vale da sombra da morte, mas sem temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. E uma forma poderosa que Ele está conosco é na sua palavra, como diz no Salmo 95, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, porque aqueles que no deserto endureceram o coração, Deus falou, esses aí não entrarão no meu descanso, não entrarão na glória. O céu é para quem ouve e obedece a palavra de Deus, porque nessa palavra tem a sua esperança. Por isso o título então do versículo 49, esperança, repita de novo, esperança na palavra. Aleluia. Esse versículo, conforme está em português, ele está assim: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Repitam. Em português, os tradutores pegaram a palavra que em hebraico é palavra e trocaram por promessa, tá? Colocaram promessa no versículo. Onde você está lendo ali promessa, no texto hebraico original desse salmo não está escrito promessa, está escrito palavra. Mas promessa pode ser considerada uma palavra, uma expressão que define também a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é composta de promessas. Tem promessas que já foram cumpridas, tem promessas que estão se cumprindo no presente e tem promessas futuras a se cumprirem no futuro. Promessa é uma palavra que vem de uma outra palavra, que é a palavra compromisso. Promessa vem de compromisso. Quando você promete alguma coisa para alguém, você está se comprometendo de que você vai cumprir aquilo que você prometeu. E Deus sempre cumpre as suas promessas. Aleluia. A palavra de Deus é composta, sim, de promessas de Deus. E Deus está comprometido com a sua palavra. A palavra de Deus é Jesus. O Pai está plenamente comprometido com o seu Filho Jesus. Deus está comprometido com a sua palavra. De tal forma que, dentre os impossíveis para Deus, sabia que tem coisas impossíveis para Deus? Tem coisas possíveis para Deus, mas tem coisas impossíveis até para Deus. Sabe uma coisa impossível para Deus? É impossível Deus deixar de cumprir a sua palavra. É impossível para Deus deixar de cumprir todas as promessas dele na sua palavra. Porque se Deus deixasse de cumprir a sua palavra, então ele seria mentiroso. Deus não é mentiroso. Deus é verdadeiro. A sua palavra é a verdade e ela se cumpre cabalmente em toda a criação, em todo o universo, em toda a humanidade, em toda a face da terra e particularmente em cada ser humano vivente neste mundo.
A palavra de Deus se cumpre tanto na realização de salvação, como na realização de justa condenação. O que Deus declarou, decretou na palavra, Ele mesmo está comprometido com essa palavra para fazê-la cumprir na terra. E quem age para que a palavra de Deus se cumpra na terra é o próprio Deus. Deus não terceiriza essa ação. Deus não espera que homens cumpram a sua palavra. Deus mesmo é quem age cumprindo a sua palavra. Por isso ele disse em Isaías 43:13: agindo eu, quem impedirá? A palavra de Deus se cumpre cabalmente sobre a face da terra. Aleluia. Por isso Jesus disse, ele disse em aramaico, tá? Nenhum rírig e nenhum iode passará sem que tudo seja cumprido. Em português fala nenhum ponto, nenhuma vírgula, né? Jesus disse em aramaico, nenhum rírig é a menor vogal, que é um ponto. Iode é a menor consoante, que é uma vírgulazinha, uma aspazinha. São as duas menores letras do alfabeto aramaico, do alfabeto hebraico. Nenhuma dessas menores letras que estiverem aqui passará sem que tudo seja cumprido cabalmente. A palavra de Deus é cumprida. Glória a Deus. Mas eu tenho que alertar sobre uma coisa, né? Talvez vocês nem precisassem desse alerta, mas vocês também precisam, às vezes, orientar outros crentes que vocês conhecem por aí, que não estão ouvindo essa palavra que vocês têm recebido aqui. Hoje em dia tem umas tais de promessas aí, entre aspas, promessas de Deus, para pessoas, né? Ditas a essas pessoas por pretensos profetas, tá? Pretensos profetas. Tem muita gente por aí pretendendo ser profeta, né? E que traz para você, para as pessoas que eles oram por eles, geralmente são crentes que não leem Bíblia, porque são preguiçosos de Bíblia, mas querem ouvir Deus falar através de algum profeta com ele. E aí sai promessas ali e as pessoas ficam esperando. Não, Deus me prometeu, Deus me prometeu, Deus me prometeu, Deus vai cumprir porque Deus me prometeu através do profeta. Errado. Deus não se compromete com a palavra desses tais profetas. Deus está comprometido com a sua palavra. E para um dom de profecia ser justificado como de Deus, ele tem que acontecer conforme 1 Coríntios capítulo 14. Não tem que ser aí na rua não, tem que ser numa congregação, onde no máximo 2 ou 3 profetizam, e os outros julgam essa profecia à luz da palavra de Deus, para ver se essa pessoa falou alguma coisa realmente de Deus, ou só da sua própria cabeça, do seu próprio coração, da sua própria alma. Porque em parte profetizamos. Essa profecia tem que ser avaliada, julgada dentro da palavra de Deus. Só que esses tais profetas que existem por aí, profetizando para meio mundo, profetizando em casa de políticos, profetizando em casa de ricos, falando o que eles querem ouvir, e até recebendo o salário deles. Sabia que existe isso? Tem profetas aí que recebem salários de políticos e salários de gente abastada, de gente rica, para ir na casa dessas pessoas todo mês, e às vezes mais de uma vez por mês, para profetizar para eles o que Deus está falando, o que Deus está prometendo para eles. Falsos profetas, profetas de bajulação. Deus não está comprometido com essa gente. Deus está comprometido com a sua palavra.
O verdadeiro profeta é aquele que diz: leia a palavra de Deus, medite nela de dia e de noite, porque é com essa palavra que Deus está comprometido. Glória a Deus. Muito bem. Por isso que, vamos ver o texto como é que ele está em hebraico, Em hebraico você tem Zihor davar lavdeha olasher e halitani. É isso que está escrito ali em hebraico, e é assim que está escrito no texto original aí, em hebraico desse salmo. Com palavras em português, então tem ali, duas palavras unidas por um hífen, que a gente lê assim, leia comigo: Zihor davar. Zihor é o verbo lembrar. Então está pedindo ao Senhor, lembra, e davar é palavra. O que foi traduzido por promessa é literalmente em hebraico palavra. Então, Zihor davar é o salmista orando: Senhor, lembra-te da palavra, lembra-te da palavra. Segunda linha tem a primeira palavra ali, escrito assim, diga lavideha. Lavideha é ao teu servo, ao teu servo. Lembra-te da palavra, a palavra dirigida do Senhor ao teu servo, a palavra que o Senhor falou ao teu servo. Tá? Aí depois tem assim, Ol Asher. Diga, Ol Asher. Ol é aquela, e Asher é que. Aquela que, naquela que, Ol Asher, naquela que. E a última palavrinha que está lá embaixo, diga, Ihalitani. Ihalitani é eu espero. Eu espero. Ihalitani é o verbo esperar, no presente, primeira pessoa, eu espero. Então, Zihor davar lavideha olasher ihalitani. Lembra-te, ó Senhor, da palavra ao teu servo, naquela que eu espero, ou na qual eu espero. Então, literalmente poderia ficar assim, do jeito que está aí agora. Assim deveria estar em todas as Bíblias. Lembra da palavra ao teu servo, na qual eu espero. Repitam. Bom, esse primeiro verbo que o salmista usa aí, zihor, pedindo para Deus lembrar, esse é o tipo de palavra que tem muito na Bíblia, que se chama linguagem antropomórfica. O que é linguagem antropomórfica? É uma linguagem na forma do homem. Antropo é homem, mórfica é forma. Antropomórfica, na forma do homem, no jeito do homem entender. Muita coisa é dita na Bíblia sobre Deus, mas assim, dentro de uma linguagem humanamente mais compreensível. Então esse verbo lembrar aqui é uma linguagem antropomórfica. Lembra da palavra. Por quê? Porque Deus não tem Alzheimer. Deus não tem nenhum problema de memória. Deus não tem nenhum problema de esquecimento. Deus nunca esquece de nada. Tá? Quando fala na Bíblia, no livro do profeta Jeremias, o próprio Deus dizendo, me esquecerei dos seus pecados, também é uma linguagem antropomórfica, porque Deus não se esquece de nada. O me esquecerei dos seus pecados significa que, eu não vou me esquecer dos pecados, mas eu já perdoei. Entendeu? Eu já perdoei. Eu me esquecerei no sentido de que por causa dos teus pecados não vou te levar mais para condenação, porque eu já te perdoei. Mas Deus não esquece de nada. Isso é uma das qualidades de ser Deus. Seres humanos se esquecem, porque a nossa mente é limitada, ela não cabe tudo. Então ela vai esquecendo de coisas, Vai esquecendo de coisas. Aqui no celular não tem um negócio aqui que tem um
uma lixeirazinha para você colocando dentro da lixeira, aquilo que vai enchendo a memória. No computador tem isso também. A nossa mente vai jogando numa lixeira virtual, vai jogando numa lixeira muitas coisas que a gente nem me lembro mais, porque porque outras coisas vêm ocupando o lugar. Porque a nossa mente é limitada, mas a mente de Deus não é limitada, pelo contrário, a mente de Deus é ilimitada. Por isso Deus nunca esquece de nada. Portanto, quando o salmista está falando assim, lembra da palavra, né, ao teu servo, ele não está pedindo para Deus se lembrar porque Deus se esqueceu. Porque Deus se esqueceu de alguma coisa, não. O salmista está expondo diante de Deus, tá? Expondo diante de Deus o desejo da sua alma de ver cumpridas, tanto em sua vida como em suas circunstâncias, toda a palavra de Deus. Ou seja, como se ele orasse assim ao Senhor, substituindo essas palavras que estão aí, é como se ele orasse assim: Senhor meu Deus, o que eu mais quero na minha vida é verem cumpridas todas as tuas palavras. Toda a palavra do Senhor completamente cumprida, toda a palavra do Senhor cabalmente cumprida. E isso é algo justo para todos os filhos de Deus, em todas as épocas. Por quê? Porque, como eu disse na princípio, né, tem palavras que já se cumpriram. Tudo que Deus falou acerca da primeira vinda de Jesus são coisas que já se cumpriram, porque Jesus já veio a primeira vez. Aleluia. Tem palavras de Deus se cumprindo agora. Uma delas, Jesus disse assim: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está cumprindo agora mesmo essa palavra. Ele está bem aqui conosco agora. Jesus está bem aqui conosco cumprindo essa palavra. E tem palavras que ainda vão se cumprir, ainda não se cumpriram, tá? O arrebatamento ainda não se cumpriu, a grande tribulação ainda não se cumpriu, um monte de coisa ainda não se cumpriu. E por causa dessas coisas é que a Bíblia termina com o Espírito Santo e a noiva, a igreja, dizendo a Jesus: vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. E Jesus confirma a sua promessa, dizendo 3 vezes no último capítulo de Apocalipse: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. E a terceira vez ele diz: certamente venho sem demora. Estamos esperando que isso se cumpra, né? É como se a gente dissesse assim: oh Jesus, o Senhor está lembrado do que o Senhor disse, que vem sem demora? Então vem logo, vem logo. Essa é a palavra do Senhor aos seus servos. Então, o Salmo aqui traz essa expressão da alma, o desejo da alma dos verdadeiros filhos de Deus, é que a palavra de Deus se cumpra plenamente, tanto em sua vida, como em suas circunstâncias, e no mundo todo. E por isso, essa deve ser uma coisa que faz parte das nossas orações. Cumpre, Senhor, a tua palavra plenamente aí no mundo, como o Senhor deseja, como o Senhor determina, como o Senhor prometeu, como o Senhor revelou, que tudo se cumpra conforme a tua vontade. Foi uma palavra que Maria disse ao anjo Gabriel: faça-se em mim segundo a palavra do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a palavra do Senhor.
Filhos de Deus são pessoas que querem estar no centro do cumprimento da palavra de Deus. Eu quero a palavra de Deus sendo cumprida na minha vida. Está cheio de crentes aí com um monte de sonhos mirabolantes, planos nefastos, antropocêntricos, egoístas, mundanos, materialistas, capitalistas. São falsos crentes. Verdadeiros crentes são aqueles que o que eles querem é: Senhor, eu quero a tua palavra cumprida na minha vida. Eu quero a tua palavra cumprida na minha casa, cumprida na minha família, cumprida no meu dia a dia, cumprida onde eu trabalho, cumprida onde quer que eu esteja. Eu quero ser um instrumento para que o Senhor cumpra em mim, através de mim, a tua palavra, a tua vontade, porque a tua palavra é viva e eficaz. Queremos ver o cumprimento da palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Contemplar Deus todos os dias cumprindo a sua palavra. Né? Cumprindo a sua palavra. Contemplar Deus presente conosco todos os dias, e por isso podemos dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás no presente comigo, estás cumprindo essa palavra, tu estás comigo. Por isso, unges a minha cabeça com óleo, a unção do conhecimento de Deus na cabeça. Meu cálice transborda, a minha mente transborda da verdade, do conhecimento da palavra do Senhor. Teu bordão e teu cajado me consolam. O teu bordão são as palavras de correção naquilo que eu estou errado. O Senhor me corrige na palavra. Eu quero que as palavras de correção que o Senhor tem para mim se cumpram na minha vida, porque eu quero ser corrigido. Quem não é de Deus é incorrigível. Tem muita gente incorrigível no meio das igrejas, inclusive pastores. Filhos de Deus são pessoas corrigíveis e querem ser corrigidos, querem que as palavras de correção de Deus se cumpram na sua vida. O cajado é cura, socorro, livramento. Cajado significa isso: cura, socorro, livramento. É aquela parte do cajado que tem um meio círculo, né? Como um cabo de um guarda-chuva, aonde quando a ovelha caía num buraco, o pastor lá de fora estendia e envolvia o corpinho dela naquela parte do cajado e puxava para fora do buraco. Socorro, livramento e cura representa o cajado. As palavras de Deus que representam socorro, livramento e cura, né, nós podemos vê-las sendo cumpridas dia a dia em nossas vidas. Deus nos socorre. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Deus nos livra. Ele te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa, da seta que voa ao meio-dia. O Senhor cura. Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te dá saúde. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ver a palavra de Deus se cumprindo cada dia no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, na minha mente, nas minhas emoções. Como isso é maravilhoso, ser pessoas saradas, ser pessoas curadas na palavra de Deus, no meio de um mundo em que as pessoas estão doentes. Doentes emocionalmente, doentes mentalmente. Quantas doenças emocionais e mentais as pessoas estão no mundo hoje, manifestando essas doenças desde a mais tenra idade, desde crianças. Nunca se viu tanto autismo, nunca se viu tanto TDAH, tanta criança distraída.
e se desenvolvendo desse jeito na adolescência, na juventude, chegando à vida adulta desse jeito, chegando a um casamento desse jeito, e se tornam pessoas desequilibradas. Sabe por quê? Estão fora do caminho, estão fora da palavra. A palavra de Deus traz cura, a palavra de Deus traz equilíbrio. Quer ver seus filhos curados? Faça o que Deus diz em Deuteronômio capítulo 6. Fala a palavra de Deus para eles todos os dias, ao te levantares e ao te deitares, sentado em tua casa e andando pelo caminho. E você mesmo para de se alimentar dessas coisas do mundo, é filme, é música, é novela, é coisas do mundo. Não, se alimente da verdade, se alimente da palavra de Deus. Salmo 37:3, alimenta-te da verdade, alimenta-te da palavra de Deus, porque alimentar-se da palavra de Deus, amados, eu sou testemunho disso, cura a nossa mente, cura as nossas emoções. Deus preenche tudo na nossa vida por meio da sua palavra. Deus preenche tudo na nossa vida por meio da sua palavra. Aleluia. Sabe por que eu não morri ainda? Porque Deus me quer aqui ensinando para vocês. Eu já estou pronto há muito tempo para morrer. Pode me levar a hora que o senhor quiser, estou prontinho. Minha alma repousa no Senhor, minha alma descansa no Senhor, minha mente descansa no Senhor, minhas emoções descansam no Senhor. Não acontece nada que me abale nessa terra. Sabe por quê? Porque eu tenho 40 anos de meditação diária na palavra de Deus. Hoje, antes de estar aqui, eu já fiz as minhas meditações de hoje, mas quero fazer mais ainda. A palavra de Deus é Jesus. A palavra de Deus é Jesus. É necessário fazer, já dei esse exemplo aqui, essa ilustração alguns dias atrás. Quando você precisa aprender uma língua, um idioma, tem uma coisa que se chama imersão. É entrar ali em relacionamento com essa língua, em ambiente que fala essa língua, para você aprender, se acostumar com a sonoridade, aprender aquela língua. A palavra de Deus, os filhos de Deus têm que fazer, os verdadeiros filhos de Deus têm que fazer uma imersão na palavra de Deus. Tá? Submergir a sua vida na palavra de Deus. É por isso que Deus deu uma revelação para o profeta Ezequiel, mostrou para ele assim um rio. Ele falou para ele, entra no rio. Aí ele entrou e deu assim, lá na canela. Aí o anjo ali era Jesus, mediu mais 1000 côvados, fala, entra mais. Ele entrou e veio até a cintura, mediu mais 1000 côvados, entra mais, e a água chegou até no peito. Não, agora vou medir mais 1000 côvados, entra mais. E chegou num ponto que não dava mais pé, não dava mais, era bem profunda a água. A maioria dos crentes não chegou com água nem na canela. E é por isso os seus desequilíbrios mentais, porque essa mente não está plenamente formada na palavra. Desequilíbrios emocionais, porque o resultado de uma mente não plenamente completa, formada na palavra, vai produzir desequilíbrios emocionais, porque essa pessoa não vai ficar sem ser impactada pelas coisas que acontecem nas suas circunstâncias de negativo, e elas vão, como diz aí a galera, surtar geral. Entendeu? Vão ficar doentes. Está cheio de gente doente na alma, e as doenças da alma se manifestam no corpo, são doenças psicossomáticas.
que se manifestam no corpo, dores de cabeça, insônia, dor na coluna, má circulação sanguínea, gastrite, dor de barriga, não consegue dormir direito, ou então dorme demais, não consegue acordar, come demais ou come de menos, tem um desequilíbrio em toda a vida, falta de Deus, falta de palavra, falta de Jesus. A palavra de Deus traz equilíbrio. Por isso que o teu servo, Laviderra, quer, Senhor, a tua palavra cumprida na vida dele e em suas circunstâncias. Cumprida. É nessa palavra que eu espero, só espero na sua palavra. Às vezes tem pessoas que ficam preocupadas: pastor, o senhor não viaja, o senhor não vai para a praia. A minha viagem é a palavra, eu viajo todos os dias. Você não entende para onde que eu viajo todos os dias. O meu descanso é na palavra. Você não sabe como eu sou uma pessoa descansada na palavra de Deus. Não estou carregando nenhum fardo pesado. Jesus disse: meu jugo é suave, meu fardo é leve, vinde a mim e achareis descanso. Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso Shabat. E ainda a esperança do descanso eterno na glória. Se Ele nos dá descanso na terra, muito mais quando esse descanso se cumprir na Nova Jerusalém. Palavra de Deus, irmãos. O que eu falo aqui, Satanás odeia, é isso, é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia na sua casa e medite nessa palavra todos os dias. Estude essa palavra todos os dias. Não perca nenhuma de nossas congregações, porque cada uma de nossas congregações é naquilo que Satanás mais odeia, na palavra de Deus que te dá vitória contra ele. Quando você não vem à congregação, Satanás se alegra, porque você perdeu a oportunidade de estar presente, recebendo uma palavra na qual você iria derrotá-lo, mas agora não vai mais, porque ele conseguiu fazer com que você não viesse e perdesse a congregação. E tem congregações por aí que Satanás até deixa as pessoas irem, porque não tem palavra. Tem um monte de baboseira, de besterol, de heresias, mas não tem palavra. Essas igrejas não adianta nada. São igrejas de Laodiceia. Jesus não está nelas. Podem ser ricas e abastadas, e não sabem que são miseráveis, cegos e nus. Apocalipse capítulo 3. Jesus está fora. A igreja onde Jesus está é a palavra, porque Jesus é a palavra. Onde há a palavra, aí está Jesus. Jesus está aqui. Aleluia. É por isso que nós aqui não oferecemos mais nada. As igrejas estão por aí oferecendo um monte de coisas para atrair pessoas e para segurar as pessoas lá com seus dízimos. Aqui nós não fazemos nada para atrair ninguém, porque se você não for atraído pela palavra de Deus, é porque você não é de Deus. Quem é de Deus não precisa de outros atrativos. Quem é de Deus é atraído pela palavra de Deus, como vimos na pregação de ontem, de Oséias 2,14, Deus falando com a sua noiva, com a sua esposa, com a sua igreja eleita: eu a atrairei, levá-la-ei ao deserto e lhe falarei ao coração.